Quando o P-47 senta a pua, mergulhou sob o fogo pesado dos canhões de 89 mm, o piloto sentiu uma adrenalina pulsante que há muito não o acompanhava. Era 14 de abril de 1945 e a batalha nos arredores de Montese tornara-se um turbilhão de explosões e fumaça. A missão parecia simples, mas a realidade no campo de batalha era muito mais feroz. O calor do combate era palpável e a tensão pairava no ar, fazendo o coração do piloto acelerar. Ele sentia a fuselagem vibrar sob a pressão do impacto e uma pergunta o atormentava. Seria aquele o seu último voo? A resposta veio em um instante decisivo. Um projétil inimigo atingiu o tanque auxiliar e chamas começaram a envolver a cabine, engolindo tudo em uma luz avermelhada. O calor intenso inundou o cockpit e a fumaça começou a obscurecer sua visão. O instinto de recuar e salvar a própria vida surgiu, mas, em vez disso, a determinação tomou o controle. Ele não poderia deixar que aquele dia terminasse em derrota. Em meio ao caos, um objetivo claro se formou: atacar. Meses antes, a preparação para essa missão havia sido intensa. O primeiro Gavka, uma unidade de caça fundamental na campanha italiana, havia se preparado para este momento. O piloto, um jovem corajoso com um histórico de voos, sabia que a luta contra as forças nazistas não era apenas uma batalha por território, mas por liberdade e dignidade. As cartas trocadas entre os soldados revelavam um anseio profundo por um amanhã melhor, e esse desejo o impulsionava. No entanto, a realidade da guerra era cruel, e a perda de amigos nas missões anteriores pesava em seus ombros. Enquanto o avião girava em direção aos tanques Panzer IV, alinhados na estrada, o piloto sentiu a tensão aumentar. O que antes parecia uma missão fácil, agora se tornara um teste de coragem e habilidade. As bombas de 500 libras estavam prontas. A respiração dele se tornou um só com o ronco do motor e o calor infernal que o envolvia. Ele percebeu que, apesar das chamas, sua mente estava clara e focada. A decisão estava tomada. Ele atacaria. O som ensurdecedor das explosões ecoou quando as bombas foram lançadas, transformando os tanques em destroços fumegantes. A cena era caótica, mas cada segundo parecia uma eternidade. O piloto mal teve tempo para absorver a vitória momentânea, pois suas habilidades de navegação estavam em jogo. Com o motor debilitado e a fuselagem em chamas, o P-47 não tinha potência suficiente para retornar à base. Ele se tornara um planador improvisado, descendo lentamente em um voo desesperado. A descida foi agonizante, esticando-se por quase 15 quilômetros. O piloto lutou contra a dor do calor e a fumaça que queimava seus pulmões. Sua única esperança era a pista da base aliada à frente. Cada segundo era precioso, e ele sabia que qualquer erro poderia significar a morte. Ele se concentrou, ajustando o ângulo e a velocidade, enquanto os soldados na pista aguardavam com os corações nas mãos. Finalmente, o P-47 encontrou a pista. O pouso foi duro, mas o piloto conseguiu controlá-lo o suficiente para evitar um desastre total. A fumaça começou a se dissipar, e o silêncio do pouso foi rapidamente quebrado pelo alvoroço dos soldados correndo para ajudar. Ao ver os homens se aproximando, ele sentiu uma onda de alívio. Ele estava vivo, e seu ataque havia sido um sucesso. Meses antes do voo que selaria seu destino, a preparação para a missão era um ritual quase sagrado para o primeiro Gavka. No início de 1945, a unidade de caça brasileira estava em plena atividade na Itália, enfrentando um dos períodos mais críticos da Segunda Guerra Mundial. A luta contra as forças nazistas não se tratava apenas de uma batalha tática, mas de um símbolo de resistência. O piloto, um jovem de apenas 23 anos, estava imerso nessa realidade.
Ele lembrava-se claramente do dia em que recebeu a notificação de que faria parte daquela missão crucial. A expectativa misturava-se com o medo de falhar. Os dias anteriores foram repletos de treinos intensos e discussões acaloradas. O barulho dos motores e o cheiro de combustível estavam constantemente no ar, enquanto os pilotos se preparavam para enfrentar as adversidades que sabiam que viriam. O jovem piloto, que começara sua jornada como um simples aprendiz de aviação, agora se via cercado por homens que se tornaram irmãos. Eles compartilhavam histórias e risadas, mas também o peso de perdas irrecuperáveis. A camaradagem era uma forma de aliviar a pressão, mas a sombra da guerra nunca se afastava. As cartas que ele trocava com sua família eram um refúgio em meio ao caos. Nele, relatava suas experiências, mas sempre omitia detalhes que poderiam causar preocupação. Ele escrevia sobre o desejo de voltar para casa, de ver novamente o sorriso de sua mãe e participar de encontros familiares em que a guerra fosse apenas um eco distante. A saudade do lar era uma chama que ardia em seu peito, alimentando sua coragem, mas também revelando a fragilidade da vida. A cada dia, a realidade dos combates se tornava mais intensa, e as notícias sobre os colegas caídos ecoavam em sua mente, pesando cada vez mais. No início de abril, a missão foi definida. Seria um ataque aéreo a um contingente inimigo em Montese, onde os tanques Panzer IV estavam posicionados para ameaçar as linhas aliadas. O planejamento envolvia horas de revisão de mapas, cálculos de altitude e trajetórias de bombardeio. O jovem piloto, com um espírito destemido, sentia que era sua hora de brilhar. Mas o nervosismo também o acompanhava. Ele sabia que a vida de seus companheiros e a segurança da missão dependiam de sua decisão. Na noite que antecedeu o ataque, o clima era tenso na base. Os pilotos reuniram-se para revisar os últimos detalhes, mas também para compartilhar um último momento de camaradagem. Entre risadas nervosas, havia uma sensação palpável de união. Todos estavam cientes dos riscos, mas havia uma determinação comum: a luta pela liberdade. O jovem piloto, embora ansioso, sentia-se fortalecido pela presença dos seus colegas. Eles eram a linha de defesa contra uma opressão que parecia interminável. A madrugada chegou, e o céu ainda estava escuro quando a unidade se preparou para decolar. O cheiro do óleo dos motores misturava-se com o frio cortante do ar. O jovem piloto respirou fundo, buscando coragem. Ele subiu na cabine do Senta Apua e, ao olhar para o horizonte, viu um novo dia se formando. A luz do amanhecer representava a esperança, mas também o desconhecido que o aguardava. Antes de decolar, um pensamento o assaltou. E se este for o último amanhecer que eu vejo? Mas com um rápido movimento de cabeça, afastou a ideia. Ele não podia se deixar abater. Assim que o avião subiu, a adrenalina tomou conta dele. O som do motor ecoava em seus ouvidos e a visão da terra se afastando trouxe uma mistura de emoção e responsabilidade. A missão estava a caminho, e com ela, o peso das expectativas e a certeza de que cada ação sua poderia mudar o rumo da guerra. Enquanto seguia em direção ao alvo, ele sabia que a luta que estava prestes a enfrentar não era apenas por ele ou por seu país, mas por todos que esperavam pelo fim da opressão. Com cada quilômetro percorrido, sua determinação se fortalecia, como uma chama que resplandecia em meio à escuridão do conflito. O coração do piloto batia forte enquanto ele se aproximava do campo de batalha. A paisagem abaixo, repleta de colinas e vales, parecia tranquila, mas ele sabia que aquela calma era apenas uma ilusão. Com o P-47 Senta Apua cortando os céus, ele focou em manter a altitude e se preparar para o que estava por vir. Ele havia treinado para isso, mas a realidade do combate é sempre mais intensa do que qualquer simulação.
Quando as primeiras explosões ecoaram ao longe, uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. O horizonte já começava a se tingir de fumaça e destruição, e na distância ele podia ver os tanques Panzer IV, imponentes e ameaçadores, alinhados nas estradas. Com um giro preciso, ele dirigiu o avião na direção do alvo. O som do motor ressoava como um rugido de um felino prestes a atacar. Ao se aproximar, ele ativou o sistema de armamento, sentindo uma mistura de medo e determinação. O brilho dos canhões inimigos se destacou entre as nuvens de fumaça, e a tensão na cabine se tornou palpável. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ele se preparava para a manobra. Por um momento, tudo o que ele conseguia ouvir era seu próprio coração batendo, o ronco do motor e o chiado do rádio. Ele se lembrava das palavras de um instrutor: a coragem é agir apesar do medo. E em um ato reflexivo, ele apertou o botão do disparador. As bombas de 500 libras se soltaram em uma cascata de destruição. O som ensurdecedor das explosões reverberou pelo ar, e as chamas se elevaram, engolindo os tanques em um espetáculo aterrador. O piloto observou, quase em estado de transe, enquanto a fumaça escura se misturava com o céu azul. Era uma vitória momentânea, mas ele não tinha tempo para comemorar. A reação inimiga era rápida. Os canhões de 80 mm começaram a disparar em sua direção e o avião tremeu sob o impacto dos projéteis que explodiam próximo a ele. A cabine se encheu de fumaça e uma explosão repentina fez o P-47 vibrar violentamente. O painel iluminou-se com luzes de aviso e o piloto sentiu o pânico ameaçar seu controle. O calor das chamas começou a invadir a cabine e ele percebeu que a situação estava além do que poderia ter imaginado. Instintivamente, ele virou o avião para um lado, tentando escapar da barragem. Mas o que era para ser uma manobra evasiva se transformou em um desafio. Um projétil inimigo atingiu o tanque auxiliar e as chamas começaram a envolver a cabine em uma luz avermelhada. O calor intenso inundou o cockpit e a fumaça começou a obscurecer sua visão. Ele sabia que o tempo estava contra ele, que cada segundo contava na luta pela sobrevivência. Com o motor debilitado e a fuselagem em chamas, o P-47 não tinha potência suficiente para retornar à base. O jovem piloto lutou contra a dor e o desespero que ameaçavam dominá-lo. Uma pergunta o atormentava: e agora, o que eu faço? Mas em meio ao caos, uma clareza se formou em sua mente. Ele não poderia desistir, não naquele momento. Com uma determinação renovada, ele decidiu que ainda havia uma chance. Desesperadamente, ele ajustou o ângulo de descida, concentrando-se em encontrar uma pista de pouso. O campo de batalha estava agora atrás dele, mas seu coração ainda pulsava com a adrenalina da luta. A batalha que ele havia enfrentado não era apenas contra os inimigos, mas também contra seus próprios medos. Em meio ao fogo e à fumaça, ele se lembrou da razão pela qual estava ali. Pela liberdade, por seus companheiros e pela esperança de um amanhã melhor. Ele se concentrou na pista aliada à frente. Cada ajuste na manobra era crucial, e sua mente estava afiada. Aquela era uma luta pela vida e pela honra. E assim, enquanto o P-47 descia em um voo desesperado, ele buscava não apenas pousar, mas fazer o que era necessário para voltar a lutar. A coragem, ele percebeu, não era a ausência do medo, mas a escolha de agir mesmo quando toda a situação parecia perdida. Enquanto observava a pista se aproximar, o piloto começou a pensar no que aquele momento significava. O P-47, senta a pua, era mais do que uma máquina, era um símbolo de resistência e coragem. Cada voo que ele realizava não era apenas uma missão, mas uma declaração de que a luta pela liberdade não seria em vão. No entanto, a realidade que se desenrolava diante dele era um teste de seus limites e de sua determinação. O calor das chamas ainda dançava ao seu redor,
e a fumaça tornava difícil a respiração. O jovem piloto sentia seus músculos tensionados. Cada centímetro do corpo se preparava para o impacto. Em meio a tudo isso, ele refletiu sobre as escolhas que o levaram até ali. O treinamento incessante, as cartas de encorajamento de sua família e as histórias compartilhadas com seus companheiros de esquadrilha. Cada uma delas contribuía para aquele momento decisivo. Se eu sobreviver a isso, prometo que nunca vou esquecer a razão pela qual estou aqui, pensou ele, lembrando-se dos rostos dos amigos que perdera nas missões anteriores. A pressão da responsabilidade pesava sobre seus ombros, mas ao mesmo tempo era um motivador poderoso. Ele se lembrou das conversas à noite, das risadas nervosas antes das missões e das promessas feitas de que voltariam todos juntos. Cada um deles havia se tornado parte de sua vida, e ele não poderia falhar com eles. Finalmente, a pista estava a poucos metros de distância. O piloto concentrou-se em cada movimento, ajustando a velocidade e o ângulo do pouso. Ele sabia que não teria uma segunda chance. Um erro agora poderia custar sua vida. Com a mente afiada e o coração acelerado, ele fez os últimos ajustes e tocou a pista com um estrondo. O impacto foi brusco e a fuselagem tremeu sob a força do pouso. O avião deslizou pela pista, cada segundo se arrastando, enquanto ele lutava para manter o controle. O som do motor estava se apagando e a fumaça densa dificultava a visão. Mas com um esforço final, ele conseguiu estabilizar o P-47. O alívio tomou conta dele quando finalmente parou. O silêncio, após a tempestade de som e caos, era quase ensurdecedor. Ele estava vivo. Rapidamente as portas do cockpit foram abertas, e os soldados correram para ajudá-lo. A adrenalina começou a se dissipar, dando lugar a uma onda de cansaço profundo. Ao olhar ao redor, viu os rostos dos homens que haviam se reunido, alguns aplaudindo, outros com expressões de preocupação. O piloto desceu do avião, suas pernas tremendo, mas um sorriso de satisfação iluminava seu rosto. Ele havia cumprido sua missão. Enquanto os soldados o cercavam, ele sentiu uma onda de gratidão. Aquela batalha havia sido feroz, mas também reveladora. Ele percebeu que a determinação humana é capaz de sustentar um voo quando a máquina já desistiu. A coragem não é a ausência do medo, mas a escolha de agir mesmo em meio ao caos. Com cada mão estendida para ajudá-lo, ele compreendeu a força de um vínculo que ia além da luta individual. O piloto olhou para o céu, onde o P-47 agora era apenas uma silhueta contra a luz do sol poente. Ele sabia que aquele dia ficaria marcado em sua memória, não apenas pela batalha, mas pela solidariedade que encontrara. O espírito de camaradagem e a determinação de seus companheiros eram o que tornavam a luta válida. A sensação de pertencimento e a esperança de um futuro melhor pulsavam em seu interior. E, enquanto se afastava da fuselagem que um dia fora um poderoso caça, todas as chamas que arderam naquele dia se tornaram um símbolo de resistência e bravura. Na mente dele, ecoava uma frase que marcaria sua trajetória. A coragem é o combustível que nos faz voar, mesmo quando tudo ao nosso redor está em chamas. E com essa certeza, ele se preparava para o que viria a seguir, um futuro que, apesar das dificuldades, ainda carregava a promissora luz da esperança. Após o pouso, o piloto foi rapidamente cercado por seus companheiros e soldados da base, que não podiam conter a alegria e alívio ao vê-lo a salvo. O ambiente estava repleto de euforia, embora uma sombra de preocupação pairasse no ar. Enquanto alguns homens o parabenizavam, outros avaliavam os danos no P-47, coberto de fuligem e marcas de fogo. Ele sentiu uma onda de gratidão ao ser acolhido como um herói, mas a memória dos camaradas que não voltaram pesava em sua mente. "Você fez um ótimo trabalho lá em cima", exclamou um colega, dando-lhe um tapinha nas costas. O jovem sorriu, mas logo olhou em volta,
buscando rostos familiares entre os soldados. Cada um deles era parte de sua história, e ele não poderia falhar com eles. A pressão da responsabilidade pesava sobre seus ombros. Ele se lembrou das conversas à noite e das promessas feitas entre amigos de que todos voltariam juntos. Ao mesmo tempo, a alegria do retorno era envolta em um sentimento de tristeza e gratidão, uma mistura complexa que o acompanhava. Em busca de um momento de calma, ele se afastou da multidão e encontrou um lugar tranquilo para processar tudo o que havia ocorrido. Ali, observou o céu limpo e escutou o distante som de combates. As lembranças da missão começaram a se misturar com a realidade do que poderia ter sido. Ele sentiu a pressão do que havia enfrentado e a responsabilidade que carregava. Se eu sobreviver a isso, prometo que nunca esquecerei a razão pela qual estou aqui. Refletiu, lembrando dos amigos que perdera. A determinação de que aquela luta valia a pena o impulsionava. Ele decidiu que precisava compartilhar essa certeza com seus companheiros. Quando voltou ao grupo, o clima de comemoração era contagiante. Os homens contavam histórias e riam, e o piloto se deixou levar pelo momento, esquecendo temporariamente os horrores enfrentados. Um veterano começou a narrar um de seus pousos forçados, e todos riam, incluindo o piloto. Por alguns momentos, a dor e a luta se dissolveram em camaradagem. A noite caiu, e sob as estrelas, o piloto olhou para seus amigos e sentiu que havia uma força no que estavam fazendo, uma união que ultrapassava a batalha. Aquela camaradagem e solidariedade davam sentido à luta. Ele prometeu a si mesmo que, independentemente do que acontecesse nas próximas missões, lutaria não só por seu país, mas por todos aqueles que estavam ao seu lado. Naquele momento, a palavra esperança ganhou significado. Ele olhou para o céu, pensando no futuro e nas batalhas que ainda estavam por vir. O espírito de luta e a determinação ao redor eram prova de que, mesmo em tempos sombrios, a luz da coragem e da amizade poderia brilhar intensamente, e assim ele soube que juntos conseguiriam enfrentar qualquer desafio. Na unidade, encontraria a força necessária para continuar lutando. Nos dias que se seguiram ao ataque bem-sucedido, o clima na base era de esperança, mas também de tensão. O piloto, agora um herói local, sentia-se preso entre a euforia da vitória e a realidade dura da guerra que persistia. Embora o espírito de camaradagem estivesse forte, as consequências de cada missão tornavam-se mais evidentes. Os desafios logísticos, os mal-entendidos e as perdas que ainda estavam por vir tornavam-se parte do cotidiano. As missões continuavam, e cada decolagem era marcada por uma mistura de expectativa e medo. O jovem piloto se viu enfrentando novos desafios. Os canhões de 88 milímetros ainda estavam por aí, escondidos entre as colinas, prontos para causar estragos. A cada voo, a adrenalina do combate se misturava a uma preocupação crescente. O que aconteceria se ele e seus amigos fossem pegos desprevenidos novamente? A ideia o assombrava, mas ele sabia que não podia deixar o medo dominá-lo. Diversas conversas surgiam entre os pilotos sobre estratégias e manobras. Havia um debate constante sobre como abordar os alvos, o que levou a algumas discussões acaloradas. Alguns acreditavam que uma abordagem mais agressiva era necessária, enquanto outros defendiam a cautela. O piloto, mais uma vez, se viu no meio de uma tensão crescente, tentando encontrar um equilíbrio entre a bravura e a prudência. A pressão aumentava e ele percebeu que a união que havia sentido antes estava começando a se desgastar. Além das tensões entre os pilotos, havia também questões logísticas a serem resolvidas. Os suprimentos estavam escassos e rumores sobre cortes nas linhas de abastecimento começaram a circular. O medo de que não houvesse combustível suficiente para uma missão crucial deixava todos nervosos.
A falta de recursos alimentava o ressentimento entre os soldados, alguns dos quais culpavam os altos comandos pela situação. O piloto sentiu-se impotente, sabendo que a luta pela sobrevivência não era apenas contra o inimigo, mas também contra as limitações impostas por uma guerra que parecia interminável. Em um dia particularmente difícil, após uma missão que quase terminou em desastre, ele encontrou um velho amigo em um canto da base. O amigo, visivelmente abalado, desabafou sobre as dificuldades. Eu não sei quanto tempo mais posso aguentar isso. É como se estivéssemos lutando contra fantasmas. Cada vez que decolamos, a incerteza nos persegue. O piloto, compreendendo a dor e o medo, tentou oferecer palavras de encorajamento, mas a verdade era que todos sentiam o peso da guerra. Enquanto caminhava pela base, o piloto se sentiu dividido. Ele queria ser um símbolo de esperança, mas a realidade estava desafiando essa imagem. A batalha pela saúde mental e emocional dos soldados era uma luta silenciosa, mas igualmente importante. Ele decidiu que precisava agir. Reuniu seus companheiros com um objetivo claro: fortalecer os laços entre eles e apoiar uns aos outros diante das dificuldades. Em uma noite sob as estrelas, organizou um encontro onde cada um poderia compartilhar seus medos, ansiedades e esperanças. Esse espaço de vulnerabilidade permitiu que todos se abrissem e as tensões começaram a se dissipar. Novas estratégias foram discutidas, mas, acima de tudo, o que emergiu foi um renovado senso de unidade. O espírito de camaradagem estava ressurgindo, e o piloto percebeu que a verdadeira força não residia apenas nas habilidades de combate, mas também na capacidade de apoiar uns aos outros em momentos de necessidade. Naquela noite, enquanto olhava para o céu estrelado, ele finalmente sentiu que a luta que enfrentavam não era apenas por vitórias no campo de batalha, mas pela preservação da humanidade em meio ao caos. A coragem que ele havia descoberto e a determinação renovada de seus amigos criaram uma nova força. Juntos, eles enfrentariam os desafios que viriam, não apenas como soldados, mas como uma verdadeira família. E com essa nova compreensão, o piloto estava preparado para o que o futuro reservava. Com o passar das semanas, a intensidade dos combates em Montese continuava, mas a união entre os pilotos e soldados do 1º Gavika se fortalecia. A base se tornara um lugar de resiliência, onde a camaradagem e a esperança floresciam em meio ao caos da guerra. O piloto, agora mais maduro e consciente de seu papel, refletia sobre a jornada que havia percorrido. Em cada missão, a carga emocional e a responsabilidade aumentavam, mas ele se sentia mais preparado para enfrentar os desafios à frente. A última missão havia sido um sucesso, mas as notícias de perdas em outras unidades chegaram até eles como um golpe. O peso da guerra não deixava de ser sentido, e a realidade das vidas perdidas se tornava um lembrete constante do que estava em jogo. Durante uma noite de conversa entre amigos, um dos pilotos, com a voz embargada, comentou sobre a saudade de casa e a incerteza que todos sentiam. A conversa tornou-se um momento de reflexão coletiva e cada um compartilhou suas histórias e preocupações. Isso trouxe à tona não apenas o medo, mas também o desejo ardente de voltar para casa e reconstruir suas vidas após o fim do conflito. Em meio a essa atmosfera de angústia, o piloto decidiu que era hora de honrar a memória dos que haviam se sacrificado. Ele começou a planejar uma cerimônia em homenagem aos camaradas caídos, um ato simbólico que serviria para unir ainda mais a equipe e reafirmar seu compromisso com a causa. O evento teria como objetivo não apenas lembrar os que partiram, mas também celebrar a vida e a coragem que ainda existia na base. Com a ajuda de seus amigos, o piloto organizou a cerimônia em um espaço aberto, sob o céu estrelado que tanto amavam. Quando o dia chegou, a base estava envolta em um clima de solenidade.
Soldados de todas as unidades se reuniram, e o piloto subiu em um pequeno palco improvisado, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele respirou fundo, olhando para os rostos conhecidos que o rodeavam, e começou a falar. Hoje, nos reunimos não apenas para lamentar a perda, mas para honrar a coragem e o sacrifício de nossos amigos. Eles lutaram ao nosso lado e devemos garantir que suas memórias nunca sejam esquecidas. Esta luta é por eles e por todos que acreditam na liberdade. Disse, a voz firme, mas com emoção. As palavras ecoaram na noite e um silêncio reverente tomou conta do grupo. Após seu discurso, um a um, os pilotos e soldados começaram a compartilhar suas histórias, lembrando os momentos que viveram com os que se foram. Risos e lágrimas se misturaram, criando uma atmosfera de união e solidariedade. Ao final, eles acenderam velas em homenagem aos caídos, criando uma conexão visível entre os presentes e aqueles que não estavam mais ali. O brilho das chamas iluminava os rostos, simbolizando a luz da memória, que sempre permaneceria acesa. Ao término da cerimônia, o piloto sentiu uma onda de alívio e gratidão por ter feito aquilo. A luta que enfrentavam não era apenas pela vitória militar, mas pela preservação das vidas e dos sonhos dos que haviam se sacrificado. Ele sabia que a batalha ainda estava longe do fim, mas aquele momento de união havia fortalecido seus laços e renovado seu espírito de luta. Nos dias que se seguiram, o piloto e seus companheiros enfrentaram novas missões com um novo senso de propósito. A certeza de que estavam lutando não apenas por si mesmos, mas por todos que haviam se sacrificado, os motivou ainda mais. Ele percebeu que a verdadeira força reside na coragem de permanecer unidos, mesmo nas horas mais sombrias. E assim, sob o céu estrelado da Itália, eles continuaram a batalha com um espírito renovado, determinados a enfrentar os desafios que ainda estavam por vir, sempre com a memória dos que partiram em seus corações. A coragem, afinal, era o combustível que os levaria a voar ainda mais alto.